Olá galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 27 anos, atualmente faço graduação na FTSA de Teologia, sou formado também em História. Espero que vocês estejam acompanhando o nosso canal, estejam gostando da nossa série de vídeos e hoje eu gostaria de dar continuidade sobre o assunto A Era dos Extremos. No último vídeo eu comecei dando algumas considerações sobre a importância do Eric Hobsbawm, como que ele articula com tantas fontes e tantas informações e como que eu tenho dificuldade em ler textos marxistas. Hoje então eu gostaria de fazer uma pequena contribuição, um pequeno posicionamento sobre o livro. O primeiro posicionamento que eu gostaria de fazer é que o livro A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm, é um livro que você precisa de ter uma carga de leitura a priori. Seria interessante você pegar algum tipo de introdução, seria interessante você pegar algum tipo de vídeo documentário sobre a Revolução Russa, porque não é um livro que você vai ler e vai ficar sabendo sobre a Revolução Russa e vai ficar sabendo propriamente tudo sobre o século XX, porque é um conhecimento, na minha opinião, um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre aquilo que nós estamos acostumados a ver e a ouvir nos vídeos, nos documentários. Então, os vídeos, os documentários, um livro de introdução, um livro talvez de... eu esqueci agora, aqueles livros que nós usamos em sala de aula, um livro didático, talvez ele dê a possibilidade de você adentrar no livro A Era dos Extremos com uma maior sensibilidade. Por que eu estou falando isso? Porque possivelmente, se você assistiu o primeiro vídeo até o final, você assistiu porque você já tem uma noção sobre o que foi a Revolução Russa, e por ter uma noção do que foi a Revolução Russa, as informações que eu estou trazendo, os trechos que eu estou citando, vai fazer sentido para você. Se você não tem nenhum tipo, nunca ouviu falar da Revolução Russa, caiu aqui de gaiato, aprendeu, ouviu a palavra na escola e caiu aqui no canal, talvez o vídeo não seja tão interessante para você assim. Então gostaria de dar continuidade no vídeo anterior que nós estávamos comentando. Ele vai dizer o seguinte: enquanto o movimento comunista manteve a sua unidade, coesão, impressionante imunidade e aflição, foi para a maioria dos que no mundo acreditavam na revolução global a única opção. E isso eu gostaria de comentar aqui. Além disso, quem podia negar que os países que romperam com o capitalismo na segunda grande onda da Revolução Social no mundo de 1944 a 49 o fizeram sob os auspícios de partidos comunistas ortodoxos orientados pelos soviéticos? O que ele está querendo dizer é o seguinte: se existiu na história moderna da consolidação do capitalismo enquanto sistema econômico legitimado, consolidado, efetivado na sociedade, no globo, se existiu uma possibilidade de revolução, se existiu uma possibilidade de mudança de sistema, de emancipação de um sistema que se tornou status quo, se existiu de alguma maneira a esperança de acreditar numa revolução que fosse global e não somente pontual, específica, essa esperança se deu por conta do movimento de 1917, se deu por conta da Revolução Russa e pela União Soviética. Então ele vai dizer:
todos os outros movimentos que confrontaram o sistema capitalista, o modo capitalista de produção, todos os outros países que se abriram a algum tipo de crítica do sistema pré-estabelecido, cujo qual nós damos o nome de capitalismo, todos esses países foram, de alguma forma, influenciados, mobilizados, orientados através da Revolução de 1917. Ele vai dizer o seguinte: a força do movimento pela Revolução Mundial estava na forma comunista de organização. Um novo tipo de partido de Lenin, uma formidável invocação da engenharia social do século XX, comparável à invenção das ordens monásticas cristãs da Idade Média. Ele vai continuar dizendo para nós o seguinte: contudo, a Segunda Guerra Mundial, lembrando que ele não faz uma distinção entre duas grandes guerras, ele vai dizer que existe uma guerra e que essa guerra, essas duas guerras, elas estão de alguma forma unidas, porque elas não, a Primeira Guerra ela não se esgota em 1918. O que ele está querendo dizer é que nós tivemos um período de falsa paz entre as duas guerras, um período estritamente de tensão, um período onde a guerra ela se dava parcialmente por uma corrida armamentista, parcialmente por questões ideológicas, né? A guerra ela não havia se esgotado em 1918. Então, em 1939, essa guerra ela dá continuidade na sua expressão, vamos dizer assim, mais crua do que seja, do que possa ser descrito através desse termo chamado guerra, né? Que é através de armamento, dominação, enfim, mortes, campos de concentração, barricadas, enfim, uma série de coisas. O que ele está dizendo é o seguinte: contudo, a Segunda Guerra Mundial, ele está usando um termo nosso, como nós de costume utilizamos, produziu um incentivo mais imediato e geral à tomada do caminho da guerrilha para a Revolução. A necessidade de resistir à ocupação da maior parte da Europa continental, incluindo grandes partes da União Soviética, pelos exércitos da Alemanha, de Hitler e seus aliados. A resistência, e sobretudo a resistência armada, desenvolveu-se em escala substancial depois que o ataque de Hitler à União Soviética mobilizou os vários movimentos comunistas. Quando o exército alemão foi finalmente derrotado com variadas contribuições de movimentos da resistência local, os regimes da Europa ocupada ou fascistas se desintegraram e regimes social-revolucionários sob controles comunistas tomaram o poder ou tentaram em vários países onde a resistência armada tinha sido mais eficaz. Basicamente, o que ele está querendo dizer para nós aqui é o seguinte: que a guerrilha ela é um modo de fazer guerra que surge, sobretudo, na Segunda Guerra Mundial. A sua importância, ou vamos dizer, a sua capilarização entre os países, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a intentona comunista de 1935, né? Mas ele está dizendo para nós que, sobretudo, essa capilarização da guerrilha, ela se deu, lógico, na iminência da guerra, dentro desse movimento das grandes guerras, né? Mas ela se capilarizou ainda mais pós-guerra. Ela se demonstrou, de alguma maneira, um estilo de fazer guerra que era eficaz. E a comprovação da eficácia se dava justamente quando o exército alemão foi vencido, também pontualmente por exércitos localizados e territoriais.
Aí ele vai dizer: a segunda onda da Revolução Social Mundial surgiu da Segunda Guerra, como a primeira tinha surgido da primeira, embora de uma maneira absolutamente diferente. Então ele vai dizer: existem duas grandes ondas da Revolução Social. A primeira se dá propriamente no final da Primeira Guerra Mundial. Aí nós podemos ver claramente, porque em 1917 nós estamos no final da Primeira Guerra Mundial e o comunismo vem em placa a sua presença no mundo, né? Enquanto sistema de organização social, enquanto engenharia social. E aí a Segunda Guerra Mundial também emplaca o comunismo novamente, porque nós damos a entrada naquilo que nós chamamos de Guerra Fria, onde nós temos duas grandes potências já anunciadas por Alexis Tocqueville, né? Quando ele apresenta para nós que duas grandes nações concorrem para disputar o mundo. Um é os Estados Unidos da América, onde ele vai e ele escreve a democracia americana. Eu esqueci o texto agora especificamente, mas ele fala justamente sobre essa vivacidade da democracia na América do Norte. E depois nós temos ali a Rússia também concorrendo, e tanto é que a Rússia explode essa revolução, e a revolução começa a capilarizar para outros países, como nós vemos na China, na Rússia, enfim. Segundo, ele vai dizer: o caminho da guerrilha para o poder inevitavelmente levava a sair das cidades e centros industriais, onde estava a força tradicional dos movimentos trabalhistas, e ir para o interior rural. A maneira de fazer guerrilha, ela se dá propriamente do campo, e nas palavras de Mao, o campo iria cercar a cidade para conquistá-la. Bem, aí ele vai dizer para nós, ele vai dar continuidade para nós dizendo o seguinte: como veremos, porque ele vai trabalhar isso daí posteriormente, a Guerra Fria que se instalou no mundo após a segunda onda de Revolução Mundial foi uma disputa de pesadelos. Fossem ou não justificados os medos do Oriente ou do Ocidente, eram parte de uma era da Revolução Mundial nascida em outubro de 1917. A Guerra Fria, ela é fruto, de alguma maneira, da Revolução Russa, porque a Revolução Russa, o sistema, o comunismo ou a União Soviética foi a única possibilidade que se teve até então real de um confronto direto, olho no olho, na horizontal com o capitalismo. E aí ele vai terminar então o capítulo dizendo para nós que, em suma, a história do breve século XX não pôde ser entendida sem a Revolução Russa e seus efeitos diretos ou indiretos, não menos porque se revelou salvadora do capitalismo liberal, tanto possibilitando ao Ocidente ganhar a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha de Hitler, quanto fornecendo o incentivo para o capitalismo se reformar e também, paradoxalmente, graças à aparente imunidade da União Soviética à Grande Depressão, um incentivo a abandonar a crença na ortodoxia do livre mercado, como veremos no próximo capítulo. Então, esse capítulo final do Eric Hobsbawm é um capítulo fulcral. Existe uma força motriz para mim nesse parágrafo especificamente, né? Para mim, de alguma forma, o fechamento que ele dá no capítulo, isso é uma leitura particular, é de alguma maneira o ponto móvel, né, daquilo que ele queria descrever para nós. Por quê? E aqui eu pontuo algumas coisas. Primeiro, o autor dá uma grande ênfase ao papel da Rússia, né? Ao papel da Revolução Russa, da União Soviética na história.